galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, principalmente nos dias de hoje, que é o momento ao qual nós estamos vivendo. Nós estamos passando nesse exato momento por uma pandemia, tá? O que seria uma pandemia? Uma pandemia seria uma doença contagiosa, infecciosa, altamente infecciosa, que tem um ponto de início e começa a se alastrar no mundo inteiro, tá? É um pouco diferente da epidemia. A epidemia ela é restrita a algumas regiões, a alguns locais um pouco mais concentrados. A pandemia não. Inclusive o termo pan vem do grego tudo. Tá? Então pandemia é uma coisa mais global, uma coisa mais geral. E é exatamente o que nós estamos passando agora. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as pandemias que já existiram na história e como a gente pode saber diferenciar se uma coisa é mais grave ou não, como é que a gente pode saber como é que isso surge, tá bom? Primeiro de tudo, nós temos que nos perguntar como essas doenças surgem, como essas epidemias aparecem, como é que uma doença é capaz de surgir a ponto de destruir ou infectar várias pessoas no mundo inteiro. Bem, no começo dessa atual pandemia, acreditava-se que o coronavírus tivesse sido criado no laboratório chinês, certo? Mas não haviam provas que sustentassem esse argumento, inclusive já foi refutado. O coronavírus ele aconteceu espontaneamente na natureza, certo? E acontece que a maioria dos vírus, a maioria das bactérias, a maioria das infecções acontecem espontaneamente na natureza. Elas não precisam ser criadas, certo? Até porque a natureza, a evolução, ela faz um papel muito melhor do que o ser humano nesse sentido. A natureza, com a seleção natural, ela mesma capacita o vírus, capacita as bactérias a se tornarem cada vez mais fortes, a se tornarem cada vez mais resistentes. Então elas não precisam disso, tá? Os chimpanzés, por exemplo, já continham o vírus do HIV há séculos, há milênios, certo? O Zika vírus também haviam hipóteses de que tivesse sido criado em laboratórios, mas ele foi descoberto em 47, quando ainda não tínhamos a capacidade de controlar o genoma, quando nós não tínhamos conhecimento básico da estrutura do DNA, certo? Então, a impressão de que essas doenças estão aumentando, de que essas infecções estão aumentando, elas estão sim corretas, mas não quer dizer que elas estão sendo criadas, certo? Elas já existem, elas já existiam. O que acontece é que nós criamos condições para que elas venham a se espalhar, tá? Elas não necessariamente são criadas em laboratório. A natureza ela é capaz sim de promover essas manifestações de vírus. Há alguns milênios, quando nós, seres humanos, ainda éramos caçadores-coletores, nós éramos nômades, andávamos em pequenos bandos, era muito difícil de acontecer isso. Por quê? Se houvesse alguma bactéria ou algum vírus que entrasse em contato com alguns sapiens, seria muito difícil eles encontrarem outras populações gigantescas para alastrar esse tipo de infecção. E às vezes as bactérias elas ficam na gente e não se manifestam, às vezes demoram muito para acontecer alguma infecção. Como no caso de um exemplo de bactéria, por exemplo, a herpes. Na maioria dos países, cerca de 90% dos adultos já tiveram algum tipo de herpes, certo? Porque elas demoram muito para passar. Essas infecções demoram muito para sair e às vezes ficam na pessoa até durante muito tempo, certo? Mas quando o sapiens passou de ser um caçador-coletor, de ser um nômade, para ir para a agricultura, ele começou a se fixar em locais, começaram a ter populações muito mais densas, populações muito mais estáveis. Eles não precisavam sair por aí andando, eles não precisavam, porque eles já tinham ali a agricultura, tinham suas casas, viviam perto de rios, então as populações começaram a aumentar, as pessoas começaram a criar famílias e seria muito mais fácil nesse cenário um vírus se alastrar, uma bactéria, uma pandemia, uma epidemia, certo? E no cenário que nós vivemos hoje é muito pior. Essas grandes metrópoles, como é aqui no caso Fortaleza, São Paulo, ou principalmente na Ásia, Tóquio, na China, por exemplo, que são cidades extremamente grandes, as pessoas trabalham em locais confinados, respiram o mesmo ar, bebem água na mesma fonte, as infecções são muito mais fáceis de acontecer, porque elas estão em contato o tempo todo com as pessoas e não é tão fácil assim de se proteger, principalmente de vírus que se espalham no ar, certo? A varíola, por exemplo,
tinha capacidade de destruir uma tribo inteira de índios, ou uma tribo inteira de outra cultura. Mas acontecia que essas tribos às vezes eram tão isoladas que elas não passavam para outra, ou para outra cultura, para outro tipo de povos. Mas hoje, nós estamos o tempo todo viajando em aviões, em ônibus, em carros. Então é como se o tempo todo nós estivéssemos à procura de outras vítimas fatais para passar um vírus ou passar uma doença para outra pessoa. E a forma como isso se alastra é muito grande. Tá? Mas o interessante é que essas doenças, esse tipo de vírus, eles são mais fáceis de se adaptar a outros seres que são semelhantes. Por exemplo, o vírus HIV veio de primatas e como o DNA dos primatas são muito parecidos com o nosso, então foi muito mais fácil do vírus HIV se acostumar com o corpo humano. Mas, por exemplo, o tempo todo nós comemos alface e saladas que contêm bilhões e bilhões de vírus de plantas. Mas como nós não parecemos tanto com alface, nós não parecemos tanto com algumas plantas, então não acontece nada com a gente. Tá? Mas, por exemplo, se tiver algum caçador e cortar uma carne de chimpanzé e acabar se cortando, acabar se infectando, ele vai ter muito mais chances de contrair algum tipo de doença, como foi o caso no que aconteceu do HIV, da AIDS, que foi exatamente o que aconteceu. Os primeiros agricultores, eles começaram a domesticar os animais, começaram a conviver com vários tipos de animais. E esses animais, que são semelhantes a nós na questão do DNA, transmitiam-se algumas doenças, como no caso dos porcos e das aves que transmitiram os primeiros tipos de gripe, certo? Então é por esse exato motivo que vários tipos de doenças vêm da região da África, do continente africano. Porque lá existem grandes tipos de mamíferos, grandes tipos de animais que têm um DNA bastante semelhante com o nosso. Mas o que é que poderia passar para nós humanos que seria motivo justamente de um desastre global, um desastre pandêmico? Bem, as bactérias, elas podem muito bem ser controladas por meio de antibióticos, certo? E as suas infecções demoram muito para ser passadas adiante. Já a questão dos vírus, nós temos que ter um pouco mais de cuidado, certo? Porque eles podem ser transmitidos de várias formas diferentes, tá? Eu listei aqui algumas delas. Os vírus, eles podem ser transmitidos por meio de água contaminada, como por exemplo o rotavírus, pelo sangue, que é o caso da hepatite C, sexualmente, como o caso da AIDS, como é o caso do HIV, e agora como o coronavírus, que é o caso da transmissão pelo ar, certo? No caso da AIDS, a gente pode prevenir ou das outras doenças sexualmente transmitíveis com a camisinha. A zika e a dengue, elas também são muito preocupantes, só que nós podemos sim combater o mosquito, de várias outras formas. Agora, o que realmente preocupa são esses tipos de doenças que são transmitidas pelo ar, certo? Porque se você compartilhar um ônibus com uma pessoa e se ela espirrar, você provavelmente já vai estar infectado de alguma forma, certo? Então, o que é que precisa se fazer? Primeiro, precisa se identificar quando a pessoa está infectada. Na década de 2000, por aí, existia um vírus chamado SARS, que é o vírus da síndrome respiratória aguda. O que acontecia? A diferença é que o SARS ele era rápido na questão de mostrar que a pessoa estava doente e demorava um pouco para infectar outra pessoa. Então as pessoas elas identificavam rapidamente quando a pessoa estava doente e podiam isolar a pessoa a ponto dela não passar o vírus adiante. Se não fosse por isso, se não fosse pela facilidade de controlar o SARS, provavelmente ele teria tomado conta do mundo todo, como é o caso que está acontecendo agora. Então, essas doenças que são transmitidas pelo ar, que são transmitidas pelo toque, elas exigem um pouco mais de atenção, certo? E o que nos resta agora é esperar justamente por alguma vacina ou alguma coisa que nos dê imunidade a essa praga. O que preocupa não necessariamente seja a taxa de mortalidade da doença. Por exemplo, a raiva, ela mata praticamente todos os infectados. Só que ela se trata de uma maneira de transmissão um pouco incomum, que são animais que já estão doentes que acabam mordendo as pessoas, certo? Agora a gripe, ela tem uma taxa de uma morte a cada 1.000 habitantes. Só que como ela acaba infectando muita gente, ela acaba matando muita gente consequentemente também. Só nos Estados Unidos morrem 35 mil pessoas por ano, em média, da gripe comum, certo? E vale lembrar
um contexto histórico, que a gripe espanhola, ela matava de 25 pessoas a cada 1.000 habitantes, ou seja, é um número bem grande. Em 1918, a gripe espanhola chegou a matar mais do que durante toda a Primeira Guerra Mundial. Todas as mortes que aconteceram na guerra, a gripe espanhola conseguiu matar muito mais, certo? Apesar de ter uma taxa de mortalidade um pouco menor, ela infectou muita gente e acabou parando o mundo todo, como é no caso que está acontecendo agora, certo? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E metade desses 1 milhão de habitantes ficaram acamados, certo? Tudo parou, médicos, bombeiros, policiais. E na falta de coveiros, na falta de caixões, os corpos acabavam se acumulando no meio da rua, certo? Esse era o cenário do Rio de Janeiro no século passado, no começo do século passado, certo? Inclusive o presidente na época que foi eleito, que foi o Rodrigues Alves, ele acabou morrendo da mesma gripe, da gripe espanhola, e acabou não tomando posse do seu governo. Então, o que nós estamos passando hoje é realmente um momento singular na história da humanidade. E a diferença é que hoje nós temos a informação, hoje nós temos como combater, nós temos todas as informações necessárias, como o vírus funciona, como nós podemos combater da melhor forma, e a melhor maneira agora é o isolamento, o distanciamento social, certo? Porque quanto mais gente no meio da rua, maior vai ser o número de infecções. Agora, esse dia é um domingo, que eu estou gravando o vídeo, hoje é dia 10 de maio, certo? Eu acabei de ver que aqui no Ceará tem 11 mil pessoas infectadas e aproximadamente 1.100 mortes. No Brasil temos 170 mil por aí e 11 mil mortos, certo? Não é natural, não é normal esse número de pessoas morrer de uma hora para outra, certo? Não é normal toda noite você ouvir perto da sua casa barulho de sirene de ambulância o tempo todo. Não é normal, tá certo? Então, claramente está acontecendo uma coisa diferente, uma coisa atípica, e não tem como nós duvidarmos mais disso, tá certo? Então, a melhor maneira é nós nos prevenirmos da forma que existe e esperar os cientistas ou os médicos fazerem sua parte, tá certo? O vírus já está mostrando novos sintomas, ele está ficando cada vez mais forte por meio da seleção natural, que está cada vez mais evidente. Está se provando sua eficácia. O vírus está se fortalecendo. Os que estão morrendo estão sendo descartados da seleção natural e os que estão sobrevivendo estão passando adiante seus genes e estão fabricando vírus cada vez mais fortes. É isso que acontece. A seleção natural está passando diante dos nossos olhos. Tá certo? Então, no começo dessa pandemia, havia muitos casos de pessoas do grupo de risco morrendo ou se infectando. Agora não tem mais isso. Pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas saudáveis, atletas até, que estão com bastante dificuldade enfrentando essa doença. Então não se trata de uma coisa comum, mas nós temos todas as ferramentas para passar por isso e eu espero que nós venhamos a passar por isso o mais rápido possível. Tá bom? Então valeu, pessoal, obrigado por assistir. Deixa um comentário, curta aí e tal. Valeu.